aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Se tu achava que o podcast tava ficando maior, melhor, só porque o iPad do Luciano é Pro e o meu é Mini, não. Agora temos aqui, ó, Poquinho Estúdio, chega pra trás pra mostrar o letreiro, Luciano. Pô, isso aqui, letreiro e tijolinho branco, isso aqui é Estúdio 2.0. Aham. Isso aqui, meu irmão... A gente acabou de comprar um complexo Ah, aqui, na agora moral, tem um agora a prédio gente tem o Métricas Boss Camp. Exatamente. Mas olha aí, você seja bem-vindo ao novo estúdio da Métricas Boss aqui, a Analytics House 2.0, com um novo formato aqui para você. Seja muito bem-vindo e prazer para você estar aqui na nossa casa, nossa nova casa aqui. Logicamente falaremos hoje sobre Digital Analytics no quinto andar e como sempre ao meu lado ele, o Daniel Azulay do Analytics. Seja bem-vindo. Fala aí, galera, tudo bem? Mais uma piada, né? Vamos lá para mais um episódio. Quem acompanha o Luciano no LinkedIn e no Instagram, tá vendo que o meninão agora, ó, tá ali no giz de cera virtual, Sim, tá cara. desenhando a pampa, tá demais. Daniel Azulay. Daniel Azulay da Analytics. Tá tudo bem, tá tudo Tá bem. tudo bem, né? Continuando. Pra gente poder trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre Digital Analytics no quinto andar, estamos aqui com o Ju, que já esteve no Summit, primeira edição do Summit. Já gravou podcast com a gente em outra ocasião também, que tá aqui por algum momento, também tá disponível em conteúdo lá dentro do Prime. Ju, seja muito bem-vinda, prazer de se apresentar um pouquinho pra galera, caso não te conheça, conhecer também a sua função na empresa. Obrigada, preciso agradecer o convite novamente, né? Prazer estar aqui com vocês, no Analytics Talks. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou estatística de formação. Antes de entrar no mundo digital, né? Eu passei muitos institutos de pesquisa, FGV, IPEA, mas vi que esse mundo corporativo bem formalzão não era muito a minha praia. E há 12 anos eu estou no mundo digital. Comecei consultoria, mas acho que eu construí minha carreira ali no mundo de entretenimento, passando pelo Telecine Play, Globoplay. E há 1 ano e meio eu tô aí no quinto andar, né? Vim gerir o time aqui de Data Growth, né? E tô adorando, né? Eu acho que é um prazer ver uma empresa como o Quinto Andar crescer e evoluir como tem evoluído. Mas é isso, você tá de frente pro seu cliente aqui também. Exatamente. É isso aí. Luciano, depois em off, quer Divulguem. trocar as ideias. Divulgue mais, feedbacks positivos, já tivemos. Boa, boa. Ju, obrigado. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes aqui de ter você abrindo esse novo estúdio da gente aqui. Essa roupagem a gente já se fala há algum tempo, já trocamos ideia em outras ocasiões. Tá sendo, acho que vai ser muito maneiro a gente bater um papo melhor aqui falando sobre área de dados de uma empresa tão forte, tão grande quanto o Quitandara. Acho que para a gente começar, seria legal a gente entender como que é composta essa área de dados dentro do Quitandar, qual a sua função lá dentro, e se você faz parte de uma área de dados, essa área de dados, na realidade, está acoplada em growth, ou na realidade é uma área de marketing. Dentro dela a gente tem growth, tem outras áreas, de fato, ali, performance, e aí tem dados servindo a tudo isso, ou não, são squads. Hoje em dia a gente vive um mundo tão, né? É tão diferente em cada empresa Cada que acho empresa legal tá de um jeito, a gente entender como é que é hoje no quinto andar, né? Ah, legal. Cara, o Quinto Andar a gente segue a metodologia como grandes empresas do mercado, a gente é formado por uma estrutura de squad mesmo, e Legal. o nosso chapter de data, ele é formado tanto por data analysis, como data engineer, como analytics engineer, né? E eu especificamente tô na tribo, né, de growth, atendendo tanto marketing, quanto product growth, quanto SEO também. Eu tô Legal. tendo uma tribo de SEO, tanto a parte de canal, né, como Uhum. produto também. Então, o chapter de data a gente atende tanto a área de finanças, quanto de growth, quanto de SNS. Então, a gente tá ali dando suporte a todas as áreas do quinto andar, né? Maneiro. Então, Se data você- tá ativamente ali dentro do todo. Do todo, né? Do Então, basicamente, todo. existe uma área data, e aí você tá em data growth, que dentro de data growth você serve marketing, growth, SEO, entre outras áreas. Produto, design. Então, Maneiro. assim, é de fato uma squad multidisciplinar. Ah, maneiro. Que fala com todas as outras áreas. Todas as outras áreas. É legal isso porque a gente tem visto, acho que duas frentes muito comuns no mercado. Uma frente parecida com o que você está trazendo para a gente no quinto andar, que é uma área de data, e ela serve a várias outras áreas. Como você tem hoje no quinto andar, que é o que você está trazendo aqui. E a gente tem visto isso ficar um pouco mais vertical. Que na realidade é o seguinte, olha, a gente tem uma área de growth e aqui dentro eu tenho uma pessoa de dados. Eu tenho uma área de UX e aqui dentro eu tenho uma pessoa de dados. Eu tenho uma área de performance e aqui dentro eu tenho uma pessoa de dados. Na realidade, você tem pessoas de dados dentro de várias squads, mas que são dependentes daquela formação ali. Perfeito. Né? Não se falam, vamos dizer assim, né? Estão dentro de um grupo específico. Eu tenho minha opinião de que a função do quinto andar ela funciona melhor, porque você tem um grupo de dados
que Focado. conversa entre si, e claro que pode ter uma pessoa ali mais responsável por alguma área, show, mas quando você bota as pessoas dentro de squad, você faz com que as outras pessoas de dados não se falem, né? E aí acho que isso pode ser ruim no longo prazo. Eu acho que por ter o chapter, né, a gente tem Uhum. encontro de data, É, né, então assim, a gente troca ali, cada um, claro, né, com o seu olhar do contexto uhum, ali da sua squad, tribo específica, mas a uhum. gente tem olhares cross data, né, Entendi, acho maneiro. que isso é E qual a importante. sua função hoje lá dentro? Então, eu vim para gerir o time de Data Growth, né, Uhum, então a gente ajuda ali em toda a parte de construção do pipe, como eu falei ali, né, o chapter de Data, ele não é formado só para analista de dados, a gente tem Data Engineer e Analytics Engineer, né, então a gente está numa função ali olhando todo o pipeline de uhum. dados, seja na parte de estruturação de dados, como na parte de disponibilização e análises para o stakeholder tomar a melhor decisão ali com base em dados, né. Maneiro, maneiro. Então hoje você toca o time de dados aqui como um todo, né? Toca o time de Legal, dados como um todo na frente de growth, né. maneiro, Então eu tenho gente ali tanto na parte de data SEO, como também na parte de data marketing, como também maneiro, na parte de data product, maneiro. todo focado ali na parte de topo de funil, digamos E assim. aí, uma última pergunta sobre isso aqui ainda. Hoje, essa função específica, você como é que vocês são separados hoje? É uma galera de coleta de dados, é uma galera de modelagem, é uma galera de análise? Ou o que a gente acaba vendo muito até ouvindo outras Uhum. empresas aqui no podcast, é que essa área fica mais voltada a uma área técnica, área, por exemplo, que aqui na Métricas Boas a gente separa com uma área do Lucian, aqui do time dele, do Fio, que é uma área de coleta e mensuração do dado, e a gente aqui na empresa tem outra área que é a área de análise. E o que a gente acaba vendo muito é que em algumas empresas você tem uma galera de coleta e na realidade tem as suas áreas independentes para analisar esses dados. Como é que funciona hoje lá, só para Perfeito. a gente entender? A gente faz toda a parte, né, todo o ciclo de dados. Então a gente faz a parte da disponibilização, Legal. da coleta e da análise Ah, também, maneiro. tá. Porém, eu preciso dizer que o quinto andar ele é muito maduro em dados, então Legal. assim, o time de marketing, ele consegue coletar e fazer análise específica da rotina dele, o time de produto também. Uhum, Então data faz algo mais, mais modelagem, mais ciência de uhum. dados ali para ajudar todas essas áreas Ah, cross, maneiro, entendeu. maneiro, maneiro. Pô. E falando um pouquinho sobre como os dados são usados hoje no quinto andar para ajudar na tomada de decisão. Hoje vocês utilizam dados para decisões estratégicas, operacionais. Como é que é feito isso assim? E se você puder falar um pouquinho como é que é a rotina de vocês também, acho que seria interessante. Pelo menos quando eu trabalhei em uma empresa na hora que eu era específico de analytics, o meu trabalho era também coletar, analisar e ajudar as empresas, as áreas para tomar decisões aqui. A gente já gravou sobre outras empresas. Na verdade, não, ó, meu trabalho é garantir que o dado esteja coletado, eficaz e funcional. E, cara, esses times fazem isso. Já teve outra empresa que passou aqui e falou: não, ó, a gente é responsável por facilitar a vida dos times. Os times dizem pra gente que dados eles têm que ter, a gente cria Quem é que relatórios e chega com dashboards e vambora. problema, sabe? É. Como é Pra que você vocês tomam poder suas analisar os decisões? É. dados e Perfeito, levar perfeito. levar os insights. Cara, para a gente estar, numa estrutura de squad, né, Uhum, data tá ativamente à frente do problema e resolução, né. Perfeito. Então a gente entende do contexto, é mais fácil a gente entender a evolução do produto para atacar no algum acionável, né. Acho que posso boa. trazer até um exemplo da tribo de SEO com Uhum, onde eu tô também alocada, né. A gente estava buscando entender cluster de páginas que a gente precisava ou não indexar no legal. Google, né, com métricas de performance da página, métricas de conversão ou até mesmo entendendo do Uhum. mercado, né. Então o time de data conseguiu fazer toda essa parte de análise, já colocamos para o produto acionar ali, né, fazer toda a parte estrutural da indexação, e a gente já conseguiu coletar resultados aí com mais de 20% nas métricas de buscador, né, Pô, pré-clique Com maneiro. certeza, ali. tem uma parada muito forte Enfim. que o Quinto Andar faz, que é colocar o nome do condomínio, que é uma página específica. Tem. Então eu procuro pelo nome do condomínio que eu quero morar, e aí já aparece lá, e aí eu Os acesso a página imóveis direto que dos tem. imóveis, É, isso é muito isso é maneiro. muito foda, isso é usabilidade. Exato. Não, mas aí Além de extraído a partir fixação, dos né. dados, me É, imagino eu exato, que vocês devam ter Perfeito. Cara, mapeado isso. meu time exato. de SEO está ativamente, assim, na construção dessas páginas de condomínio, de bairros, de regiões, para isso, né, É, como porque você é como falou, as assim, a pessoas buscam, né. experiência do usuário, a gente tem que É, entender como é que o usuário está buscando para a gente formatar ali dentro, maneiro. né. Cara, e falando um pouquinho ainda sobre esses insights, assim, desempenho e tudo mais, até onde esse tipo de análise chega, né? O que que eu tô pensando aqui, né? Eu entendo o que que vocês viram de usabilidade e o que que vocês viram de dados para tomar uma decisão de SEO, de pensar, por exemplo, em construir uma página de um prédio, que é muito comum, você tem em São Paulo, no Rio, alguns lugares que as pessoas conhecem o prédio, mas talvez não conheçam a rua. Então isso é uma questão de usabilidade e dados juntos ali. Mas até onde vai esse tipo de análise? Como, por exemplo,
como é que eu posso exibir a página melhor para um tipo de usuário? Como é que é feito até onde vocês chegam nessa análise? Porque tem app também, tem toda essa até onde vocês conseguem chegar com esses dados do site e do app ali em conjunto? Cara, a gente consegue chegar no final mesmo, Legal. né, a gente tá ali entendendo todo o contexto, a gente fomenta muito também a cultura Uhum, self-service no quinto andar, legal. né, como eu falei, os times cross ali, marketing, produto, design, eles são autossuficientes pra caramba, então isso ajuda muito o time de Uhum, dados, né. O time já sabe muitas vezes chegar com uma pergunta mais, certa, com objetivo, né. Então a gente, estando dentro das squads, dos contextos, a gente participa dos acompanhamentos de metas e legal. resultados mensais, trimestrais, então a gente consegue direcionar melhor ali as priorizações, o que que o stakeholder precisa também evoluir junto com o data, né. Maneiro. E aí, só para tirar uma dúvida, além de vocês estarem ativamente na tomada de decisão, vocês também auxiliam, por exemplo, pô, vou dar um exemplo aqui, SEO precisa ver sempre o CTR, não sei o que, pá-pá-pá. Vocês montam um relatório para esse time poder ter mais agilidade ainda no dia a dia da consulta de alguns dados. A gente não só monta o relatório, porque isso aí fica também Legal. muito na mão do É, stakeholder, né, porque o perfeito. stakeholder ele também, a gente serve ele de dados, né, a Uhum, gente, tá numa evolução de maturidade de dados dentre todas as áreas, né, então o perfeito. time de data ele faz ali toda a parte de data viz, o stakeholder, né, a gente constrói junto o reporte de dados e entende ali o que que a gente precisa evoluir dentro do Perfeito. produto, né, então Perfeito. a organização por squad, ela é muito bem estruturada, então a gente tem os ritos ali semanais que tem Maneiro. design, produto, a gente participa de toda a parte de design review, quando a gente muda uma página ou não, Legal. então é como eu falei, né, data está totalmente ativo ali dentro dos contextos. Maneiro. Ô, Luciano, sabe onde as pessoas podem aprender sobre isso? Eu Você conhece um lugar? Que conheço ensina um isso? lugar. Por acaso eu conheço um lugar. Métricas Boss Prime, você tem aí mais de Ah! 20 horas de conteúdo, Mais de 20 inclusive. cursos, mais de Mais de 20 cursos. 300 horas. Mais de 300 horas, 20 cursos, verdade. Tem É isso tempo que eu não aí, faço tem esse tempo que jabá. você não faz esse Tem jabá. tempo, tem tempo. A galera que tá ouvindo aqui tem que ficar ligada nisso, que aqui, ó, tem 3 coisas que a gente tem que avisar pra vocês. Coisa número 1 é que tudo que você precisa saber sobre Analytics tem no Métricas Prime, inclusive tem talk com a Ju também lá, gravado, disponível, que vai ajudar não só a aprender a mexer na ferramenta, como tomar decisão baseada em dados. Exatamente. Número 2, pra gente poder estar aqui gravando sempre o podcast, com animação, gás e vontade, ó, quem é que tá com a gente sempre? Coffee mais muito forte, cápsula, tem xícara, tem tudo lá. Drip Inclusive, Coffee, já pó estamos mesmo. conversando para poder chegar às cápsulas aqui na Já, Métricas não, Boss. Métricas Boas agora já é cápsula. A Exatamente. gente já tem o nosso café ali, já é Coffee Mais. É verdade, A gente verdade. toma café de cápsula e toma café Drip Coffee também. Verdade, Eu tomo verdade. drip todo dia de manhã, que me facilita na vida, eu gosto de tomar um cafezinho filtrado, e isso aí é fácil, né, porque é a dose única. Não é todo mundo Exatamente. que quer você fazer aquela jarra enorme. Além do café ficar muito mais gostoso, porque só abre na hora, né. E Exatamente. fora isso, Luciano, tem um terceiro recado que a galera tem que estar ciente. Esse eu não Que faço a é menor efeito ideia. tu tá sabendo que essa vestimenta aqui, a Mamba Negra, Ah, onde que a tá. galera encontra a Mamba Lá na Negra? Reserva Inc, o link vai estar para vocês aí com descontão pra galera do podcast, beleza? O A link gente vai estar na fechou a descrição. parceria com a Reserva. Agora aqui, ó, a Mamba Negra da Analytics, ela fica disponível na Reserva Inc. Tá aqui na descrição. Inclusive, neste momento é o momento, Ju, que você ganha o presente! Boa! Ah, moleque! Chegamos no momento aqui do podcast, ó, que Aí, você ganha um eu posso mimo. abrir o Pode presente? abrir o Pode colocar. presente. Boa. É muita coisa, tá? Não é pouca não, Ju. Aqui a gente dá presente pra quem vem, ó. Coffee Você ganhou um copo mais, maisinho aí, ó. canequinha. Canequinha. Caneca cheia de adesivo, inclusive ganhou a Mamba Negra. Uau, ó. Agora, Menos AX mais dados. você já tem a do Summit, agora você tem a do menos AX mais Verdade, dados. Aí, ó. verdade. Você tem ganha a essa terceira, daí, você- Ju. Eu posso pedir música? Pede Ju, um. essa daí é a Mamba Negra. Você veste essa camisa, porra, a galera te entende mais. Sua taxa de conversão do quinto andar vai crescer só de você estar com essa camisa. Não Lá tá com os entendendo? heads lá É, assim, né? quando você for montar algum relatório, você, do nada você vai fazer, nossa, a taxa de conversão cresceu do nada. Você chega na foi a reunião, o Mamba Negra. stakeholder já tá com um outro tom, Ah. sabe? Ele tá bem mais tranquilo, bem mais Emite calmo. mais confiança, Exatamente. né? Vai lá. Boa. Voltando então aqui a nossa troca, depois do jabá e do presente dado pra Ju. que Jabá agora- no susto, o né? jabá no susto, você não tá preparado. Tô prestando atenção na parada. Mas, para a gente falar um pouquinho ainda sobre dados e ferramentas, você é uma pessoa com bastante experiência em Digital Analytics especificamente. E muitos dos nossos ouvintes aqui, nossos espectadores, eles sempre têm uma pergunta que eles gostam de entender, que é
qual ferramenta vocês usam para medir dados? De coleta de dados, usa para visualização de dados, O tudo isso? stack no geral, o que vocês Perfeito. têm tanto do ponto de vista de coleta, quanto de visualização, data warehouse? Para exploração de dados, né, a gente utiliza o Metabase, né, acho Pô, que muita gente tá grandes usando. partes exato, eu tenho É. visto muita gente utilizando o Metabase, mas a gente também utiliza o Databricks, né, que ele é mais robusto, né, Perfeito. para fazer análises mais profundas, enfim. Na parte ali de Web Analytics, cara, o Kitandar ele utiliza de diversas fontes e eu sempre pontuo, cara, seja para fora, seja para o quinto andar, ter um cuidado e um olhar com carinho para essa questão, né. A gente tem no mercado aí N plataformas, né, Porrada. GA Analytics, aí você entra aqui em SEO, tem Mixpanel, SimilarWeb, É. SEMrush, Comscore, etc, para concorrência. Eh, muitas vezes a mesma de plataformas diferentes vão medir a mesma coisa com objetivos diferentes, né, então isso a gente tem que ter muito cuidado de ter Uhum. a fonte oficial do dado e entender para que aquele dado está medindo, Perfeito. porque assim, nunca, não vou Perfeito. dizer nunca é muito forte, né, mas geralmente, em grande parte, nunca os dados não vão bater nessas Perfeito. diferentes plataformas, muito por conta da metodologia de tracking ali, né. Perfeito. Então, assim, a gente utiliza de N plataformas, temos a Ah. plataforma também, que eu tenho certeza que você vai perguntar de app, como que funciona, né, a Exato. gente tem a plataforma ali de atribuição de dados de app também. E a gente também tem, plataformas para estruturação e documentação, né, acho que isso é muito Perfeito. importante falar hoje em dia, né, e o Quinto Andar foi uma surpresa muito grande para mim, por conta da gama de documentação que o time tem, Olha né, eu isso. fiquei, Pô, tá assim, maluco, Não muito sei forte. chora agora. entusiasmadíssima, cara, quando eu entrei no quinto andar, né, você consegue fazer um puta de um onboard, assim, porque tem tudo muito documentado, isso é muito Maneiro. importante. E hoje até eu faço parte do champion de governança de dados, acho que é Uhum. válido falar isso também. Maneiro. A gente tem construído e evoluído o nosso próprio data hub ali, né, para ser um repositório ali de Uhum. metadados, data quality, é uma parada super colaborativa que a gente vende muito dentro da empresa, essa questão, né, então ter esse repositório de documentação, esse repositório de metadados, de saber a fonte oficial de cada plataforma, aí eu acho que você pode, sabe, pirar Mas aí onde você tá. consome os dados direto do Metabase, e aí no caso no app você tá usando o Firebase para coletar, como que tá Lá isso? lá a gente usa o Amplitude, né, para o tracking Hum. total, seja do app, seja Amplitude, do inclusive, já gravou podcast com a site. gente Eu vi. e tem no Prime o único curso de amplitude do mundo. Tem, Olha aí. maneiro. Que A gente chato, tem um né? curso de Amplitude que foi o primeiro gravado no mundo e o único, inclusive, Inclusive com a própria com amplitude. a própria Amplitude falando. Muito bom. Eu vi. Então, assim, a gente, utiliza, mas a gente também é o que eu falei, né, a gente utiliza diversas Uhum. plataformas. Então, tem também Google Analytics em algumas partes Uhum. do site ali pra gente mensurar. Mas eu acho que é isso, É. cara. A gente é saber para qual plataforma Uhum. você olhar. Acho que é entender primeiro qual é o É objetivo isso que que eu, você quer isso que eu ia ali, perguntar. né? Aqui, por Exato. exemplo, aqui, e como a gente está na tribo de growth, né? Ali, então a gente tem uma gama maior de plataformas externas também, né? Então a gente tem que entender para Uhum. que serve cada plataforma e Uhum. qual vai ser o direcionamento de cada uma. Como é que no dia a dia é isso? Porque a gente vivencia, pelo menos posso falar por mim, pra cacete isso. Você chega numa empresa, essa empresa tem 4 ferramentas que mensuram dados. Então, vou dar um exemplo aqui. Você abre a empresa tem Google Analytics, Heap Analytics, Mixpanel e Amplitude. Aí você pergunta, o que cada uma mede? Ah, mede tudo que a gente selecionou. Tá. Por exemplo, eu quero ver sessões. Pra onde você olha? Ah, olha nas 4. Não faz o menor sentido, na minha opinião. Queria entender como é que vocês conseguem estruturar essas ferramentas e olhar e falar assim, tipo, beleza, ó, pessoal de produto, a gente para olhar isso e isso, vai olhar amplitude. Pessoal de marketing, para isso e isso, olhar o GA. Você não vai olhar amplitude, você vai olhar o GA para isso. Como é que é no dia a dia isso? Porque eu imagino que não é tão simples, né? Cara, a gente faz muito isso. A gente É. tá nesse momento até de entender conceito de métricas, né, diferentes áreas Uhum. olham para a mesma métrica com conceitos diferentes, né, então assim, o time de operação ele vai olhar cada parte da operação vai olhar a mesma métrica com um olhar diferente de produto, então a gente Uhum. tem que ter muito cuidado com a duplicidade de usuário, visto que um lugar olha com N quebras, né, Uhum. contextos de negócio, regiões, etc., outro olha o dado mais cru, então a gente tem esse cuidado de explicar, né, e eu acho que aí vem muito da parte de data como Uhum. governança, né, de explicar o conceito de cada uma, qual plataforma e qual métrica cada time vai olhar para a gente conseguir ter essa visão mais robusta, né. Perfeito. Mas você meio que vocês
deixou um documentado e afirmado isso. Com certeza. Então, por exemplo, se no meio de uma reunião alguém falar, mas eu olhei, porra, olhou porque Essa quis. não é a fonte oficial. A gente bate muito Maneiro, na tecla, gostei sabe? A gente disso. fala assim: ah, mas eu botei o dado numa sheets e fiz isso aqui. Cara, mas a gente tem ali o DataVis que a gente criou como dado oficial, Nossa, isso é muito entendeu? bizarro, porque acontece muito com a gente, da gente chegar e sentar com o cliente, e aí tem uma discrepância de dados em relação, sei lá, transação que a gente aprende muito e-commerce. E aí, quando a gente vai pedir, cara, eu quero a fonte de onde você extraiu. E aí, a discrepância está de um lado maior para o GA ou do lado maior para a Uhum. plataforma. De onde é que você puxa esses dados? Aí eu puxo do BI. Então, mas o que é o BI? Sabe? Tipo, eu quero os dados do banco. O que é essa plataforma de O BI? que é essa plataforma? E aí a gente chega sempre batendo onde o cara não sabe o contexto de como esses dados são puxados. Então o cara não tá levando em consideração que existem outras fontes. Eu acho que esse lance de você sentar e documentar isso é fundamental mesmo. Pelo falar disso, você ia chorar lá, porque tá tudo documentado. Tá. Não, com certeza, com certeza. Com certeza eu ia chorar. Ela é muito documentada. E assim, como eu falei, os times, eles são muito maduros em relação a dados, né? Então, próprio assim, o time de Growth Marketing, ele sabe utilizar o do Metabase, né? Uhum. Então, o time de Data tá ali muito como um suporte para ajudar numa otimização de uma query, ajustar uma query Uhum. para ter essa questão do oficial, né? Para não ter essa Perfeito. divergência. Por mais que haja Custo também, né? divergência, Diminuir esse custo das queries. Boa. Falando sobre isso, você falou um pouco de Data Quality. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra galera o que vocês fazem no Data Quality, o que é isso que vocês deixam claro para eu emendar uma pergunta que vai um pouco em torno disso. Mas acho que é legal a galera ouvir de Antes você. dessa da ferramenta, só para eu ter uma ideia, não, da como ferramenta que não, eu ia tá falar a de outra coisa. volumetria? Você tem uma ideia de quanto? Beleza. não tem. É coisa pra caralho. Só isso que você pode entender. Dado pra caceta. Mas explica um pouquinho pra galera só o que é o Data Quality aqui, que aí em cima disso eu pergunto um pouquinho sobre a função dos dados em cima disso. Tá boa. Como nosso chapter ele tem diferentes profissionais de dados, né? Data Uhum. Analytics, o Analytics Engineer, a gente consegue trabalhar em toda o pipeline de Uhum. dados, né? Então, a gente consegue, a gente tem alertas ali, né, para a gente Uhum. entender dos dados, a gente tem um SLA muito bem definido de quando será a entrega Uhum. desses dados ali para os stakeholders, né? E a gente tem esse Data Hub onde a gente documenta toda a parte de metadados, o que é cada uma das Uhum. métricas, o que é cada uma dos dashboards, para que serve cada um dos Uhum. dashboards. Então, o Data está ativamente em Ali, né? relação a isso no dia a dia, Boa. né? Então, a gente tem ali, por exemplo, um canal super aberto do stakeholder, falar, ah, o dado de ontem tá estranho. Cara, a Data já está ali agindo, Uhum. entendendo, voltando no pipeline inteiro para entender, pô, é uma parada que foi na ponta, é uma parada que Uhum. foi aqui na extração ou não, então a gente está ativamente em cima Boa, disso. boa. E aí, em cima disso, eu queria perguntar, que é sobre. A gente fala muito aqui no podcast Na Vida sobre pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados ou cagados ali em cima disso. De novo, a gente está falando aqui de vocês terem site e app. Eu queria entender como é que é a rotina de vocês, como é que é a análise de vocês, como é que vocês garantem que aquelas informações são fidedignas para que todas essas áreas possam consultar e falar: estou vendo um dado correto, seja em qualquer ferramenta. Como é que é a rotina de vocês para garantir a eficácia disso? Porque você falou um ponto aqui que eu acho que é bem legal, para mostrar um pouco o dia a dia, né? Vocês criaram uma página nova sobre um condomínio novo. Tem que estar tudo tagueado. Se não tiver, vai dar merda. Não só naquela página, mas na jornada. Como é que vocês fazem isso no dia a dia e garantem a eficácia desse dado? Eu acho que isso é o bom de estar estruturado como squad, Legal. né? Que data tá ali. Então, antes da página subir, o Tem data que já tá falar. ali de Porra. olho, né? Ah, meu Nada, Deus. nada pode Sonho subir sem meu, tracking, sonho né? meu. E na parte de aplicativo, a gente tem ali, a gente é focado em muito teste, né? Então a gente Legal. testa muito antes de subir em produção, Uhum. né? A gente tem ali algumas guildas, né? A gente tem a guilda de tracking, que é o time de algumas pessoas de datas que estão ali ativamente olhando antes de subir, verificando, Uhum. validando, né? E a experiência do usuário ela é única. A gente não separa entre app Legal. e site, né? A Legal. gente olha o usuário e sua E jornada vocês como um conseguem todo, identificar isso também. conseguimos identificar todos os touchpoints do usuário, independente da Legal, plataforma. legal. Mas vocês fazem isso por alguma ferramenta específica? Vocês fazem isso pegando o banco de dados de vocês, jogando para um Exato, data pegando banco de visualization, né? dados. Tá. Pegando banco de dados. É claro que dentro de Growth a gente tem que ter ali uma ferramenta que olha toda a parte de Perfeito. atribuição, Uhum. enfim,
Mas quando a gente olha a jornada, é tudo dentro de uma Vocês jogam mesma. para dentro do Metabase da vida ali, ou pro Perfeito. Databricks da vida, joga para depois para uma visualização, mas vocês conseguem identificar que a Olha, Juliana, ela acessou 5 vezes, depois ela baixou o app e converteu. quais canais ela acessou, qual plataforma ela Você que tá acessou. ouvindo a gente, percebe que o mundo, ele é belo. Basta que a gente sente a bunda na cadeira, documente e Ele faça. pode ser belo. É Não, isso. ele é, porque já existe. Não, tudo Cenários bem, assim. mas tem uma porrada de gente que o mundo não tá belo, não. Então, mas é porque essa pessoa ou essa empresa não tá deixando É, o mundo com ser belo, tá ligado? Tá prejudicando o próprio rolê. Sacou? Exatamente. Porque é possível. Dá pra chegar nesse nível. E quando chega nesse nível é lindo, né, É Ju? lindo. Puta que pariu, né? Dá gosto, né? dá, De fazer a Pô, não, análise e ali, tu não ter fica que mais voltar empolgada tudo. ainda, né? Porra, dá pra ver isso? Sério? Eu levantei essa bola porque. Fala aí, Luciano, dá pra fazer isso? O Métricas Boss dá pra fazer isso? Dá pra saber quantos posts o cara visitou? Te Dá, hoje a converter? gente tem isso Olha estruturado aí, aqui. o mundo é lindo. Tô aqui, ó. É lindo. Na nossa bolha, tá tudo Tá perfeito. lindo. Não sei no resto do mundo. Aqui Aqui nessa bolha dá. Aqui dá. Mas se a gente consegue, você também. Viu? consegue. E a gente ensina. Ensina. E a Tem gente curso de também BigQuery, tem Então, curso de tudo lá. É porque hoje isso a aí. gente tem tinha essa dificuldade do ponto de vista de entender a jornada de um canal de mídia separado do outro. Então, pô, o nosso blog, ele é um canal de mídia tal como as redes sociais. E a gente quer analisar o quanto ele traz de conversão para dentro do Prime. Isso, por si só, é muito simples de É. resolver, mas analisar a jornada do cara que está dentro do Prime e quais foram os conteúdos que ele acessou numa outra fonte de dados, aí só cruzando mesmo esses dados, e aí a gente conseguiu implementar essa estrutura hoje dentro só do GA4. E aí, para vocês garantirem que isso está correto, vocês criam um processo, que vai subir a página. Então tem uma etapa que é falar com o time de data, para esse time de data poder garantir que está tudo Perfeito. implementado corretinho. É isso, né? Perfeito. Então, basicamente, existe um processo Existe onde processo. antes da gente sair implementando, jogando no ar, a gente dá uma garantia. E aquilo, né? O time de data vai olhar junto com o contexto, o que que a gente quer mensurar, né? Porque não adianta botar track em tudo quanto é lugar e depois no obrigado. final você não consegue Obrigado. saber Pode pra parar o onde olhar, podcast né? aqui agora. Não, eu queria falar com você sobre 2 cenários. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta para você responder e talvez acariciar nosso coração aqui. E depois a gente fala sobre isso mensurar tudo, fechou? Então, por exemplo, você fazer uma mudança de versão do seu site numa quarta para quinta, sendo que sexta-feira é sexta de carnaval, e você só fala na quinta-feira de manhã com a empresa de tracking, não é legal, né? Não, é legal. Ah, entendi. É bom que outras pessoas falem isso, Não é né? nada Pra legal. deixar bem Fica aí no documentado ar aí, aqui, ó. indireto. É legal isso, né? Fica uma pessoa de plantão durante Plantão o carnaval inteiro, né? É legal, É boa. isso. É interessante saber essa visão, né? Eu não falo mais nada. E 2, esse é o segundo ponto que eu ia bater aqui, sobre mensurar tudo. A gente fala muito aqui que mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que é medir. Porque a gente entende que a pessoa não está fazendo o que a gente chama de plano de mensuração. Todo mundo que trabalha com Analytics tem já isso na cabeça. Como que você garante nas conversas? E aí eu posso estar sendo muito preconceituoso no que eu vou falar aqui agora. Mas como que você garante essas conversas com o time de UX e o time de produto para falar para eles não tagarem tudo? Porque normalmente vem do produto e do time de UX que quer mensurar tudo. Marketing quer medir a conversão. Agora, UX e produto quer medir o passagem de imagem. Vou te dizer que o cenário do quinto andar é diferente, Olha tá? que benção. Vou Por isso te que eu falei que eu dizer- podia estar sendo preconceituoso. Vou te dizer que é diferente. Porque é isso, a gente Você tem tá maturidade, né? Você falou que o time é maduro, né? o time é muito crer. maduro. O time entende que data faz parte do projeto, do time como um todo. Uhum. Data é muito ativo ali dentro do quinto andar, né? Então, a gente, por exemplo, vai fazer um teste AB. A Uhum. gente senta e entende, cara, tá tudo tagueado, precisamos taguear mais, não precisamos, porque não adianta subir um teste, quando você vai ver o resultado, você não consegue, porque os eventos ali Não não estão estão tagueados. Não mensuraram o objetivo principal do É teste, né? isso. Mas a gente já sobe uma página pensando nisso, cara. Pra que essa página serve? Não, e Qual é o por que que objetivo acho que o dela? primeiro sintoma de que a empresa não é orientada a dados é quando você vê que tá sendo tudo traqueado, Uhum. porque você tá subindo uma funcionalidade que não tem um objetivo específico, porque se ela tem um objetivo específico, fica muito claro que você tem que traquear, sacou? Então, no caso, se você tá subindo uma funcionalidade nova, ou você tá fazendo uma página inteira nova para poder Perfeito. mudar algo para aquele objetivo específico, você tá traqueando tudo, você tá totalmente desalinhado com esse objetivo Perfeito. principal. sacou? Perfeito. Eu disse galera de UX e produto, porque é quem mensura mais coisa que marketing, por exemplo. Então, em suma, já é são áreas que normalmente já pedem muita coisa. E aí, se você não questionar que algumas não fazem sentido, e até criar uma cultura na empresa para que a empresa converse que isso não faz sentido, aí já era, né? Sim, com E aí, certeza. você tem uma experiência de 12 anos trabalhando com isso.
trabalhou no Telecine, trabalhou na Globo, tá no Quinto Andar agora, já trabalhou em consultoria. E a gente percebe, não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas quando a gente conversa com algumas áreas de Digital Analytics, não talvez tão maduras quanto o Quinto Andar, a gente parece que as pessoas só estão em busca de mensurar o que tá dando merda, o erro. Parece que a gente nunca vai mensurar e identificar oportunidade e melhoria. Porque o que tá bom pode ser melhor em algum momento. Perfeito. Como é que você entende isso hoje? Como é que vocês trabalham no Quinto Andar? Não só para ficar olhando o que tá dando erro e pensando na correção, mas identificando oportunidade e melhorias para dentro do negócio como um todo. Como é que vocês trabalham isso ativamente ali com as squads, com os times? Perfeito. Esse é um ponto legal que a gente ali fala muito de fortalezas, né? A Legal. gente tem que cada vez mais colocar esforço nas nossas fortalezas. Claro que a gente tem que melhorar o que está ruim, Uhum. mas acho que a gente tem que colocar esforço nas nossas fortalezas ali. E por estar todo mundo dentro do mesmo contexto, eu acho que os problemas são específicos, Uhum. né. Então a gente não vai olhar o todo, a gente vai olhar ali o que é específico, e mesmo se tiver problema, a gente está ali ativamente no pipeline todo dos dados para entender e focar onde é prioritário, né. Então acho que isso é importante, a gente sabe priorizar, né, saber priorizar eu acho que é super Boa, importante. boa. Eu acho que isso é uma uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, cara. E método, né, para poder buscar oportunidade, não só ver aonde o dado Exato, tá quebrado, exato. nem quebrado, né, mas eu digo aonde você está perdendo dinheiro. É porque a gente percebe, atendendo como consultoria alguns clientes, é que, só olham os dados quando ele quer talvez entender por que as sessões caíram, e nunca buscando oportunidades, é sempre poder analisar o que É, tá não, Com "Pô, certeza. acho que aconteceu alguma coisa, acho que esses dados estão meio estranhos". É sempre em cima da Tu estranheza, nunca em tudo é cima problema da de dados. oportunidade, mas sacou? não é da estranheza positiva, que eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje, sei lá, alguém é entrevistado na Globo News, tá com a camisa menos X mais dados, a galera joga isso no Google, isso traz pra gente um monte de acesso, a gente vai atrás disso e fala: "Caramba, crescemos muito". Não, parece que é só em cima da estranheza negativa, Sim, que é sim. assim, caiu muito, por quê? Mas quando cresce muito, é positivo, É. tá tranquilo. Pô, não, positivo por Foda-se o que quê? O trouxe que esse que resultado aconteceu pra Vamos do positivo. fazer mais nada disso, vamos distribuir mais exato, camisas, vamos né. dar a camisa pra geral, porra. Exatamente. Que se foda, quero, né, trazer esse comportamento que foi, nesse caso aqui, atípico, quero transformar ele em algo típico. Sim. Quero Perfeito, deixar ele constante aqui, perfeito. né. E eu percebo que, na realidade, não. As pessoas, elas consomem muito e entram no desespero quando o negócio tá na merda. O negócio que eu tô falando é o seu objetivo frente a qualquer coisa que você tá fazendo. Agora, quando tá indo bem, parece que, tá tranquilo, pra que que eu vou essa reunião? Ah, desmarca aí, pô, a gente tá bem, sacou? E aí, falando sobre isso, eu queria justamente entender como é que é o papel de vocês hoje nessa área. A gente, mais uma vez, vê que existem várias formas de se lidar com isso, várias formas e maneiras que empresas e áreas de analytics lidam umas com as outras. Mas eu queria entender, principalmente da tua área. É uma área que é mais proativa frente ou uma área mais reativa? O que eu quero dizer com isso, né? Nada que tá certo ou errado nesse cenário aqui. Mas uma área mais reativa é o caso, por exemplo, que a gente já gravou aqui com o Thiago Andrade da Americanas, que é o time da Americanas de dados como um todo, é um time mais reativo. Na realidade, os times pedem algumas informações, eles entendem como entregar melhor aquele produto de dados ali dentro, entregam esse produto para o time e depois entendem como é que eles podem agilizar, deixar isso mais mastigado. Mas é um time mais reativo. Você me demanda, eu te ajudo, eu vou garantir primeiro aqui meu trabalho diário é garantir a eficácia desse dado e a coleta dele correto, e meu trabalho secundário é você me demandar como eu posso deixar a tua vida mais fácil. Como que é o caso de vocês? Porque aqui na Métricas Boss, a gente vivencia os 2 cenários. Nosso processo ele começa em auditoria, que é primeiro a gente verificar toda a tua configuração, toda a implementação, entender o que está certo, o que está errado e o que pode ser aprimorado, que você não está fazendo hoje. Uma vez que a gente entrega isso, é que a gente entra no segundo cenário, que é agora o nosso time ser proativo frente aos dados, e a gente criou frameworks para isso. Perfeito. Né? Framework, por exemplo, de Data Discovery, que é você ficar fazendo perguntas para o teu site, para a tua jornada, para o teu app, para você comprovar com base em dados que aquilo que você está fazendo faz sentido ou não. Como que é a jornada de vocês hoje? Acho que o modelo é muito parecido com o que você Legal, falou, né, eu acho que é ambos, é né. reativo Eu e entendo que é um cenário que deveria exato. seguir todo mundo. Exato, ele é tanto reativo como proativo, né. E como a gente está ali no todo o acompanhamento, né, a gente vai entender ali olhando dado como fazer essa Uhum, parte aqui mais reativa, mas a gente também participa desse discover, né. Eu tenho pessoas no time que estão ali assistindo uma reunião, né, de produto e fala: "Cara, ela falou alguma coisa, levantou alguma hipótese que eu posso ver aqui, maneiro. já medir, já trazer algum acionável", né.
Então, e até mesmo os times, né, de marketing, produto designer, puxa muito isso de data. Cara, eu quero que Legal. vocês sejam mais proativos, traz mais insights, traz mais coisas pra Me gente provoca mais, né? testar, me provocar. Legal. Exatamente. Então, E assim. eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta aqui, tô sabatinando, né? Mas estamos aqui para isso, né? Que acho que o Luciano vai poder agregar um pouco mais em casos aqui. Aqui na Métricas a gente separou time de tecnologia e business por uma questão da gente entender que é difícil encontrar unicórnio, né? E aí quando eu digo isso, é muito difícil você encontrar uma pessoa que ela saiba coletar o dado, saiba manipular o dado, saiba mensurar isso, saiba depois analisar isso. É muito difícil, né? Vamos ser honestos pra caramba aqui. Então a gente fez uma separação aqui dentro que é, a gente tem uma área que coleta e mensura e uma área que faz esse dado ganhar vida em cima de negócio. É você pegar o pipeline de dados, você tem a parte de Perfeito. coleta e Isso, uma parte de análise isso. e levantamento de hipótese. A minha pergunta, e acho que o Luciano pode explicar um pouco melhor, que eu vou perguntar agora, é como que é a relação com áreas de TI front e back-end? Porque querendo ou não, a gente sempre fala que as ferramentas elas não coletam, elas não criam informação, elas coletam. Para coletar, a gente tem que implementar. E muitas vezes a gente vê que a área de dados ela não está em discussões, por exemplo, sobre a hierarquia do site. Como vai ser a estrutura do site? Porque a estrutura do site pode ferrar ou ajudar uma coleta de dados mais limpa, por exemplo. Então, acho que o Luciano pode falar um pouco melhor dessa relação que a gente fala aqui de tecnologia com área de dados, marketing, growth, para você também trazer para a gente um pouquinho como que é isso lá dentro hoje, né? Acho que tudo vai do quanto o dado está inserido ou a área de dados está inserida dentro da sua empresa. Então, assim, na minha visão, dados tinham que estar no pré. Ou seja, Uhum, só existe uma demanda para o time de tecnologia se existir um dado que foi analisado, que gerou uma hipótese, que foi transformado em ação e agora precisamos executar. perfeito. Para mim, dados ele está no antes. O que Antes, o, durante e depois, né? antes, durante e depois. Mas É isso. é porque muitas empresas, às vezes, não sentam para poder. Peraí, eu preciso subir uma nova funcionalidade do site. Essa nova funcionalidade do site é sempre no feeling. O cara sempre, porra, isso aqui seria maneiro, ou ele quer copiar alguém e fazer igual, e aí ele gera demanda para o time de tecnologia, o time de design no geral. Só que os dados eles deveriam estar antes. Então, pô, eu vi isso daqui, é muito maneiro. Faz sentido pra gente? Como que a gente prova isso? Com os dados. Então, agora, uma vez que os dados foram analisados, a gente tem uma demanda para poder ser executada pelo time de tecnologia. E isso já faz com que isso tenha um objetivo principal. E aí, esse objetivo principal vira uma métrica para a gente analisar depois, no durante e no após. Então, assim, o que é o durante nesse caso? Eu falei do antes, o que é o durante? O durante é a gente entender qual é a ferramenta que a gente utiliza para poder analisar os dados, como que a gente vai implementar isso com Uhum, uma documentação técnica, implementar, fazer o teste para poder medir a precisão desse dado frente à funcionalidade que está sendo implementada, e o pós é transformar esses dados em uhum, ação. Então, assim, hoje o que eu vejo dados não está inseridos no antes. Pelo contrário, perfeito. ele está inserido no depois, quando dá merda. Então, peraí. Por isso que todo mundo quer traquear a porra toda. Porque Vai. ele quer sempre trabalhar com a previsibilidade de que, se der alguma merda, Eu eu tô sei que eu medindo. tenho os dados ali. Sendo Uhum, que é totalmente o contrário, né? Pra mim, um dos maiores. Lógico, a gente tem demandas que são bugs, a gente sabe. uhum, Mas, assim, até a análise desses bugs frente o impacto dele perante o usuário deveria estar sendo analisado pelo time de dados. Tem um case que a gente fez com um cliente aqui que foi em cima de uma página de produto. E aí a gente estava querendo entender se os erros JavaScript de uma determinada página estava fazendo com que esses usuários desistissem da página uhum. ou se aquele erro era de alguma forma blocante. A gente implementou uma ferramenta, traqueia tudo isso, jogamos esses dados de informação especificamente para conseguir, dentro do GA, no caso, na época, para poder conseguir entender se era específico de alguma origem ou de algum determinado comportamento anterior que levou esse cara a trazer isso, e a gente gerou uma sprint baseada em dados. Então, cara, seu time de tecnologia tem que resolver esses problemas aqui. Porque desses problemas, esses são blocantes e esses podem estar afetando a jornada do usuário para adicionar um produto no carrinho. Bom, acabou. Tipo, Legal. geramos uma porrada de Perfeito. demanda a partir daí e criamos um processo de, cara, sempre quando a gente for analisar os dados para poder otimizar a conversão, eu também posso analisar aqueles dados de erro, Perfeito. que aí sim eu vou ter as demandas Boa, para os times de tecnologia. Desculpa, eu falei pra Perfeito. boa. caralho aí. Não, não, mas é o meu desabafo. Bom. E aí agora a Ju pode te ajudar aqui a explicar como é que é o do quinto andar, pra Exatamente. você ficar feliz Sim, ou você ficar puto. sim. Porque eu ficar puto, ela vai falar: "Então, na Ela realidade, vai. quinto andar é Tem nada a maravilhoso ver. desse jeito aqui". Não, eu acho que segue muito essa linha, né, até o exemplo que eu trouxe lá no início de SEO é muito isso, primeiro a gente levanta a Uhum, hipótese, né, então é o que você falou, né, a nossa documentação ela sempre começa com a hipótese, cara, legal. qual é a nossa hipótese aqui? Pô, validei ou não essa hipótese? Ah, beleza, validei,
Pô, então a gente, vamos lá, voltar para tecnologia, né? Time de Uhum. engenharia, devs, enfim. Pô, modificamos, vamos acompanhar os resultados, né? Então a gente Perfeito. tem esse processo muito bem definido dentro do Quinto Andar. O que eu sinto às vezes falta, não sei se você concorda, vou dar um exemplo aqui, sei lá, vou tentar trazer para um cenário de plataformas prontas, tá? Ah, eu vou usar o WordPress para medir isso. Ok. Como a área de dados pode trazer um panorama que diga o que será possível ou não medir se a gente usar o WordPress como ferramenta? Outro exemplo, vamos pegar um cenário de e-commerce. Ah, a gente está querendo montar nosso e-commerce ou a gente quer migrar para essas plataformas aqui. A área de dados, você pode trazer para a gente, dentro dessas plataformas, o que a gente vai ter e o que a gente não vai ter? Porque no Perfeito. momento que a gente optar por selecionar essa plataforma, a gente já está acordado com o que a gente tem e o que a gente não tem. E se aquilo que a gente não vai ter é mega importante, talvez seja um cenário de, antes de migrar, falar, plataforma, preciso que você tenha isso. Senão não Perfeito. migro. E eu sinto que isso não acontece em hipótese alguma. Não faz sentido você trabalhar e escolher uma tecnologia que não pode ser Com medido se certeza. você Mas então vende porque alguma coisa é de alguma porque é forma. porque Não isso faz o menor nunca tá na sentido. pauta do Nunca debate. tá na pauta. O que Mas tá na nunca tá pauta do na pauta. debate é o Nunca... valor, é a agilidade, é outras coisas que não Exatamente. isso. A gente, só te cortando rapidinho, a gente participou ativamente disso quando a Porra, que gente foi sonho. escolher a plataforma de atribuição, né, Ó, que de sonho. aplicativo. Não foi só o time de Uhum. performance marketing que estava ali à frente. A gente, como data, estava ali medindo e já integrando com o nosso Web Uhum. Analytics para saber o Uhum. que a gente consegue levar, o que a gente não consegue. Pô, esse pedaço aqui a gente não consegue levar. Voltamos na plataforma, né, no time de atribuição, falando, cara, vocês conseguem trazer isso pra gente? Ah, não, não conseguimos. Pô, qual a forma paliativa que a gente consegue Isso aí. aqui? Te atende, time de Isso aí. marketing. Então, É. assim, a gente consegue ter essa data ser ativo ali junto com os E times tinha que ser cross. sempre, né, porque senão depois você só chora, porque senão tu vai fazer o quê? Agora que você movimentou a empresa inteira pra fazer essa mudança, Já contratou a Exato. porra da já ferramenta, era, Exato. né? Porra, aí é que já vai era. decidir se É. dá pra mensurar isso de É. acordo com o nosso modelo de atribuição? Arrego, né? Ju, a gente tem mais 2 perguntinhas pra fazer pra você. Eu vou te fazer uma agora que eu refaço depois, porque a gente vai dar um recadinho depois dessa pergunta. A primeira é: quais são os desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia para integrar o Digital Analytics dentro do negócio como um todo e que você já enfrentou na tua carreira, não necessariamente no Quinto Andar? Você veio de uma experiência onde você foi digitalizando também algumas empresas. Quais foram os desafios que você enfrentou que talvez hoje você olhe para o Quinto Andar, você chegou num patamar, você está 1 ano e meio lá, você olhou, pô, já tinha isso e aquilo outro no Quinto Andar, que quando eu trabalhei em outras empresas eu tive que fazer, e talvez quem está ouvindo, se fizer dessa forma, já é um desafio que você melhora ali, você resolve. Pensa aí, e assim a gente vai dar um recado. Recadinho esse que é pra você que está escutando pelo Spotify ou pelo YouTube, curtir, compartilhar, seguir, dar play 2 vezes, fazer tudo o que você tem que fazer, inclusive 5 estrelas no Spotify. A casa agradece, porque você acabou de saber como funciona o Quinto Andar e eu não te cobrei nada ainda. Beleza? Não, tô te cobrando. É, Tô te tô te cobrando cobrando agora. agora. Pensa no seguinte, tá? Se você quer alugar seu apartamento ou se você quer morar alugando algum apartamento, pense no quanto a gente pode prejudicar a sua vida. Porque a gente pode chegar e falar assim, Ju, essa galera aqui não deu 5 estrelas. Para eles, aumenta em 25% o preço. Se ele for Exatamente. alugar. Se essa pessoa for alugar. E se ela não for alugar, diminui. Deixa no blacklist para nem aparecer gente. A gente pode Exatamente. fazer, a gente não quer. Mas a gente pode. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar, tá entendendo? Exatamente. Quem quer rir tem que fazer Tem rir. que fazer isso. Dá 5 estrelas, compartilha com a gente, mas brincadeira à parte. Cara, você tem a oportunidade na mão aqui de compartilhar com o teu time, debater sobre isso, compartilhar com o teu chefe, tua sócia e conversar um pouco sobre como a área de dados de uma grande empresa é fundada e o que você pode beber desta fonte para fazer dentro do teu negócio. Dê 5 estrelas, ajuda o podcast a Principalmente se tu for de somar mais produto, porra. informações. Pega isso aqui e leva pra você debater com o teu time. Isso é muito Exato, importante. exato. Ju, diga pra gente aí sobre os desafios que você viu e que talvez você veja hoje, ou que você veja que já foram resolvidos hoje, e que talvez a galera que tá ouvindo a gente, a galera que tá assistindo a gente, possa matar isso para viver melhor. Boa. Falando do cenário do Quinto Andar, né? Quinto Andar ele já nasceu digital, né? Então, É, assim, tudo é perfeito, pensado em como perfeito. capturar o É outra dado parada, e né? como que a É, gente vai utilizar esses dados ali verdade. na atuação, né? E pela nossa estrutura, né? O chapter de data, ele ter colaboradores multidisciplinares, a Uhum. gente consegue construir todo o pipeline de dados do início ao fim, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente já está o DA no Quinto Andar é intrínseco, né, ele já está ali em todas as frentes, né, seja
do direcionamento do negócio, seja em estruturação de time, seja em alocação de budget. Então, para o quinto andar, foi mais fácil isso, né? Uhum. Já entrei fazendo, digamos assim, né? E no todo, o mercado como um todo, eu acho que ele tem evoluído muito, né? Acho que desde quando eu Só de comecei. ter um podcast aqui já é evolução, vai. Quando ela começou, isso tudo era mato. Quando a gente começou, tu tinha que consultar inglês, Era. pô. Agora tem podcast dividindo isso. Quando Esse eu comecei podcast quer continuar fazendo isso. Quando eu- Basta que você dê 5 estrelas. Exatamente. Mas tu viu intimidade? DA, tá? DA, então. DA, tá? Você sabe a senioridade da pessoa quando ela chama DA, WA. É isso aí. É isso. Então, assim, pelo menos na minha vivência, foi muito fácil, porque eu trabalhei muito com produtos já digitais, crer. né? Então, foi Uhum. mais fácil, né? Uhum. Mesmo que seja na Globo, que é uma parada mais linear, eu trabalhei em produtos já digitalizados, Perfeito. né? Então, foi muito fácil, assim, e eu acho que o mundo está evoluindo, cara. Boa. Seja de plataformas, seja de profissionais, seja de conceitos e entendimentos. Legal. Mas na sua cabeça, desafios que você viu que eram problemas e que você viu, por exemplo, na Globo, no Telecine não acontecer, no Quinto Andar não acontecer, e que você vê acontecer, por exemplo, em outros negócios, outras empresas que você conversa, outras pessoas, que talvez se a galera resolvesse isso, já viveria um pouco melhor. Talvez um deles seria dados estar desde a primeira decisão da estrutura. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que primeiro é pensar o que você quer mensurar, qual é o seu Legal. objetivo, né? Cada objetivo tem uma parte de análise, de estruturação diferente. Eu Uhum. acho que o principal é esse, né? O time de data ele tem que ajudar no direcionamento e na tradução, muitas vezes, do que outras áreas querem, Perfeito, né? Eu acho perfeito. que é isso. As áreas tendem a já trazer uma solução, acho que tem que ser diferente. Qual é a sua dor e data tem que Deixa eu te traduzir ajudar. isso daí. Pô, maneiro, maneiro, maneiro. E pra gente terminar aqui de forma prática essa verdadeira conversa que foi um MBA no podcast de dados aqui, quais foram as lições que você mais aprendeu no Quinto Andar na tua área de Digital Analytics, que você quando consulta o que acontece no mercado, que você quando consulta outras pessoas que trabalham em empresas, você não vê acontecendo? Tipo assim, ó, eu entendi que aqui no Quinto Andar eu falo que a maturidade é alta, eu falo que o time e de dados está incluso em tudo por conta dessas lições aqui que eu vi que não acontecem no mercado. Boa, vou trazer duas aqui. Eu acho que primeiro que a gente falou muito, que é a parte de documentação. Para mim, de Perfeito. fato, foi uma surpresa muito positiva Uhum. quando eu entrei no Quinto Andar. Então, eu acho que tem que desenvolver isso, evoluir isso, toda a parte, não só para o onboard de um new hire ali, mas também para o seu dia a dia, né? Eu Uhum. acho que precisa disso. E o outro ponto que eu ia colocar, acho que é foco e priorização, É. sabe? Isso é muito importante, a gente bate muito nessa tecla. Cara, o que é prioridade para o negócio? Muitas vezes a gente vai, como a gente trabalha com diferentes áreas, a gente não tem que ver qual é a prioridade da área específica, Uhum. do profissional específico, a gente tem que ver qual é a prioridade Perfeito. do negócio. Eu sempre falo assim pro meu time, cara, data tem um olhar mais macro, né? A gente está atendendo N pessoas, mas data tem um olhar cross, né? Então, Perfeito. a gente consegue muitas vezes ajudar ali na priorização do backlog também. E aí a gente fala muito de duas soft skills que são desejadas para um profissional da nossa área, que muitas vezes é difícil, né? Senso de urgência e pensamento analítico, né? Porque eu posso estar olhando e falando, cara, eu sei que para o time de performance implementar esse pixel aqui em todas as páginas vai ajudar a gente a coletar informação e fazer. Mas ao mesmo tempo, se eu resolver esse bug fix aqui que tem na subida da assinatura do contrato, eu trago muito mais dinheiro para a empresa do que essa primeira que eu estou impactando gente. Então isso é um senso crítico, um senso de urgência e um pensamento analítico em cima disso, né? É o que eu falo, né? É o saber dizer não. Você É. pode dizer não. É Boa. só você direcionar o seu Como, não, né? né? Exato. Não é prioridade agora, é Eu prioridade falo depois. não toda hora agora. É isso. Piscou, eu falo não. É só você falar de um jeito fofo e a galera vai Boa dica essa. Boa dica pra mim, inclusive. Acho que foi indireta. Não sou tão Na verdade fofo. foi indireta, não, foi direta. Eu não sou tão fofo assim. Ju, obrigado demais aqui pelo papo. que Foi uma agradeço. honra te receber e conversar contigo mais uma vez. Te conhecer pessoalmente, a gente se falava muito em momento de pandemia até, né? Participou do Summit, entre outras coisas que a gente fez em conjunto aí. Te conhecer pessoalmente. Obrigado por você ter topado trocar essa ideia. Obrigado ao Quinto Andar também por ter te liberado a trocar essa conversa aqui. E, pô, esse é o momento da economia circular. Que agora você veio aqui ajudar a gente, o Luciano continua pagando aluguel lá pelo Exatamente. Quinto Andar. Aí, ó. Obrigado, Ju. Troca de favores. Obrigado. Não, eu que agradeço o convite de sempre estar aqui junto com Quando vai subir a vocês. funcionalidade de cupom de desconto? Aí ela vai falar, então, isso tira dinheiro da empresa. Lembra da priorização? Exatamente.
Mas eu que agradeço sempre estar aí junto com vocês, a confiança que vocês depositam em mim, no meu trabalho. E é Tamo isso. junto. Vamos pra Obrigado demais. próxima já. É isso aí. Muitíssimo obrigado, Ju. É isso aí, Daniel Zulay. É isso. Acabamos mais um aqui. Acabamos mais um. Vai ter desenho desse episódio? Não vai, não. Ah, aí é foda. Não vai. Pô, pessoal. Só no meu LinkedIn o desenho. Ih, vai ter então? Não. Aí, então. Pessoal, se você quer que o Luciano desenhe um resumo desse podcast pra postar no LinkedIn dele, vai lá no LinkedIn dele ou no Instagram dele e fala assim, qual é Daniel Zulay? Escreve pra gente aí. Vocês não vão fazer isso. Incentiva esse moleque a desenhar pra gente ter. A gente adora, inclusive, que fica muito legal. Só que ele precisa perder essa vergonha, né? Ele tem que escrever mais, fazer mais isso. É. Inclusive, tem vários meus que eu te mandei e tu não fez até agora. Entendi. Agora virou demanda, né? O problema é teu, tu que arrumou um jeito de comprar o iPad que era pra desenhar. Desenha agora, meu chapa. Você que ouviu a gente até aí, muitíssimo obrigado. Toda semana tem episódio novo do Analytics Talks. E não esqueça de dar 5 estrelas e compartilhar isso com mais gente que possa saber. Ju, mais uma vez, obrigado. Um abraço e até o próximo. Valeu! Valeu!